Bom dia, hoje é sexta-feira, dia 17 de junho, estamos começando agora mais um Bom Dia Baixada aqui nos estúdios da Santa Cecília TV. Hoje temos aqui com a gente o vereador e pré-candidato a prefeito de São Vicente, Júnior Bozella, e também o pré-candidato a vereador em Santos, Alessandro Bortolomazzi. Obrigado por estarem mais uma vez no nosso programa e sejam muito bem-vindos. Bom, vamos conferir agora algumas notícias do dia. Após confessar o repasse de mais de 100 milhões de reais em recursos ilegais para políticos, o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, vai cumprir 3 anos de pena. Diferentemente de outros delatores, ele não passará nenhum dia sequer na prisão. O acordo de sua delação, homologado pelo ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, prevê a pena será cumprida em sua casa, que tem piscina e quadra poliesportiva. Machado terá de usar tornozeleira eletrônica. A comparação entre as informações prestadas pela Camargo Correia e os procuradores da Lava Jato e a delação premiada de Sérgio Machado sugere que a empreiteira omitiu 2 pagamentos de suborno. Machado narra em sua delação que deu R$400 mil em propina a Sarney Filho em 2010, quando ele ainda era candidato a deputado federal pelo PV. O recurso teve origem em subornos e a omissão de crime de delação é considerada uma falha grave, em que a pena pode ser de aumento e a multa até mesmo com anulação do acordo. Bom, aos meus convidados, primeiro dizer que cada dia que passa nós temos outras surpresas, uma surpresa atrás da outra, principalmente com relação à questão da Lava Jato e a todos esses atores políticos importantes do nosso país. Vocês, como 2 pré-candidatos, o Júnior Bozella como pré-candidato a prefeito, um cargo importantíssimo numa cidade que vem sofrendo constantes tropeços na questão do desenvolvimento. E o Alessandro, pré-candidato a vereador aqui na cidade de Santos. Eu quero saber de vocês, para iniciar o programa nessa sexta-feira, como vocês se sentem enfrentando esse desafio na política no momento em que a sociedade realmente não crê. Os políticos hoje, a classe política de um modo geral, não tem credibilidade. Alessandro, como é que você vai encarar esse desafio? Bom dia, Rogério Conde, bom dia a todos os telespectadores da Santa Cecília TV. Realmente é um desafio, porque o que a gente sente hoje é que todo pré-candidato, todo candidato, todo vereador, todo deputado, todo candidato a prefeito e prefeitos estão marginalizados. A sociedade hoje olha o político como todos esses que estão na Lava Jato. Olha aqueles que querem ser pré-candidatos, que querem ser candidatos, como todos esses que estão na Lava Jato. Colocou todo mundo dentro do mesmo saco de farinha, chacoalhou e falou, ó, tá tudo aí. É assim que a sociedade está vendo. Por isso que a gente tem que batalhar e lutar para que haja uma ampla reforma de tudo que está acontecendo, principalmente no que diz respeito às reeleições do Legislativo. Isso só vai mudar se parar com as reeleições ininterruptas do Legislativo, porque é isso que causa esse câncer. São as reeleições em cima de reeleições, onde deputados ficam lá 40 anos no poder, onde vereadores, aqui em Santos temos exemplos disso, Conde, vereadores que estão lá há 34 anos sentados na cadeira e hoje não fazem mais nada, estão lá só sentados. É uma vassoura sentada na cadeira. Por quê? Porque é reeleição em cima de reeleição. Então, enquanto isso não acabar, a classe política vai ficar marginalizada desse jeito. Isso, a questão da reeleição, realmente eu acho que a sociedade precisaria se apropriar mais dessa discussão para saber até que ponto é interessante ou não. Agora, Júnior Bozella, além disso tudo que foi falado, existe também uma sensação de impunidade. Você vê o caso do próprio Sérgio Machado, ele ocupou um cargo importante numa subsidiária da Petrobras, a maior empresa do país, a Transpetro, e agora com essa delação ele vai cumprir pena domiciliar. Eventualmente vai até poder receber a visita de parentes e tudo. Você acha que tem alguma diferença? Qual o padrão da Lava Jato? Por que o Sérgio Machado vai ter essa pena que eu acredito mais leve que as outras? Como você enxerga isso? Bom, primeiramente, meu bom dia a todos os amigos, telespectadores que nos acompanham, com você, Rogério, obrigado pelo convite, meu amigo Alessandro Bortolomazzi.
Esse Sérgio Machado é um bandido, né? Ele é um ladrão. Esse cara tem que estar preso, assim como todos os outros que operaram. E ele está lá há anos operando a favor e benefício dos políticos da alta cúpula da nação. Então, Pelo menos uns 15 anos, mais ou menos. 15 anos, né? Desde o governo do PT, o Sérgio Machado foi colocado lá por indicação da cúpula do PMDB e está operando o sistema. A reforma mais importante que precisa existir no país é a reforma política, sem dúvida alguma. Se isso não acontecer, quer dizer, isso é um ciclo, é destruidor para a nação. Quer dizer, o político ele é refém, eu sempre falo muito que não é a política que transforma o candidato em ladrão, é o nosso voto que transforma o ladrão em político. Quer dizer, a população precisa votar e o político que lá está também precisa estar num novo sistema que ele não se permita ser coagido, que ele não se corrompa, porque hoje o eleitor está usando da política também como uma moeda de troca, não generalizando, mas tem muita gente que hoje é induzido a essa questão de trocar o voto por R$50, de trocar o voto por uma cesta básica. E a concorrência, o sistema político, quando você tem adversários que disputam a eleição, que tem um aparelhamento da máquina pública a seu favor, que tem partidos organizados, que recebem doações de empresa, agora nessa eleição a doação de empresa ela não será mais permitida, e muitas das vezes está dito lá na delação do Sérgio Machado que a doação da empresa, mesmo no oficial, ela é uma forma de se receber propina. E quantos partidos que receberam doações oficiais, ela falou, olha, está declarado, é oficial, mas foram por forma de propina. Quer dizer, e isso beneficia esses políticos que aí estão há muitos anos se perpetuando no poder, porque eles têm esse esquema de financiamento, de aparelhamento. Entra reeleição. Na conversa da reeleição. Né? Exatamente. E aí o que acontece? Eles têm dinheiro fácil para comprar a consciência do eleitor. E aí eles têm lá aquele sistema perverso de se manter no poder. As cidades não funcionam, não andam, porque eles têm compromissos diversos, né, com seus parentes, com seus familiares, vira ali um caminho de se profissionalizar na política, e eles compram mesmo. Então hoje o eleitor, quando aborda, qualquer um de nós que somos candidatos, muitos deles vêm com uma conta de luz, vêm com uma conta de água, vêm com um pedido, né, de alguma coisa. Eu recebo no meu Facebook pedido de iPhone, só para você ter ideia. Não, é verdade. Não, quer dizer, mas tem candidato que dá. Eu combato isso veementemente. O cara, quando coloca a faca no meu pescoço e fala, olha, eu não vou te ajudar se você não me der o que eu quero pro meu interesse pessoal, porque o meu adversário vai dar. Vai lá com o seu adversário, mas eu vou vir aqui na TV, eu vou falar pro telespectador, eu vou olhar no olho da pessoa e vou falar, são esses políticos que a gente tem que combater. Porque o cara, quando chegar lá no poder, como é que ele vai fazer para administrar essa situação toda, sem contar o compromisso que ele tem com os parentes, que um tem que ser deputado, outro tem que ser vereador, outro tem que ser secretário, outro tem que ser presidente da Câmara, outro tem que ser candidato a prefeito. Quer dizer, esse sistema está contaminado. Quer dizer, duro, né? E potencializa e favorece esse esquema de corrupção que está hoje aí no país. E é duro você colocar na cabeça do eleitor, na cabeça do cidadão, que em vez de você trocar o seu voto por uma cesta básica, por um iPhone, por qualquer outra coisa, por material de construção, você tem que votar para que melhore o todo, não a sua vida. Né? Porque aí você vai estar melhorando a vida desse que você está votando, porque ele vai entrar lá, você o corrompeu também, ele vai entrar lá e vai continuar fazendo o que todo mundo está fazendo. Por quê? Porque se ele tem que gastar para se eleger, ele vai roubar para poder cobrir o gasto que ele teve. Né? Então, hoje, quando o Júnior falou, quando as pessoas pedem para ele uma conta de luz, né, pedem para ele fala assim, olha, vai lá com o meu adversário, eu também falo a mesma coisa, vai lá, pega dele, mas vota em mim. Porque é a única maneira de você fazer ele aprender que não se compra voto, porque ele vai gastar e não vai ser eleito. Se o povo tivesse a consciência de falar assim, tá me corrompendo, tudo bem, eu vou pegar, mas eu vou votar naquele lá, porque aquele lá é honesto e aquele vai trabalhar pelo povo. Quem ficar com o dinheiro na mão vai ficar e não vai ser eleito. E tem um problema que é grave. Os profissionais da política, de 2 em 2 anos, quando vem uma eleição, o cara já começa a ver uma maneira de se elocupletar e de ganhar um dinheiro. Então, nós temos que combater esse sistema. Nós temos que tirar esses políticos que não prestam, que alimentam esse sistema e esvaziar esses profissionais que se julgam cabos eleitorais e muitos, todos são eleitores, e é por isso que eu falo para a população, o voto não tem preço. O voto tem consequência. Depois você fica 4 anos reclamando. Vocês acham que é cultural isso? A nossa democracia é uma democracia nova, recente. Vocês acham que nós vamos chegar nessa evolução, a sociedade vai evoluir a ponto... Bom, para isso, e eu
sempre bato nessa tecla, só vai acontecer, acho que de verdade, quando o Brasil investir maciçamente em educação. Com certeza. A gente precisa formar, mas essa consciência, eu acredito, por exemplo, eu sou otimista, eu sou um otimista por natureza. Eu acho que a sociedade, o Brasil, vai sair muito maior depois da Lava Jato. Não tenho dúvida, é um divisor de águas. Um divisor de águas. Eu acho que a nossa democracia está amadurecendo. E eu quero crer que esses casos agora, como o citado, não vou nem entrar nessa aberração até de um iPhone, porque as pessoas pedem mesmo. E elas pedem sempre, como você disse, para ela. É um pedido individual. Eu acho que agora talvez comece uma conscientização. Por exemplo, as pessoas têm que ficar no caso, por exemplo, de o político São Vicente, não pode dar e o eleitor não pode pedir. No caso de São Vicente, por exemplo, está passando por uma situação tão delicada, um entrave do desenvolvimento, falta de geração de postos de emprego. Isso não é um privilégio de São Vicente, é de toda a região. Mas eu acho que se nós mantermos essa posição de que as coisas precisam mudar e quem comete crime não pode mais ficar impune, eu acho que a gente vai conseguir uma sociedade e um voto com mais qualidade. Eu concordo com você, Conde, e concordo com o Júnior também, mas enquanto houver políticos que estão lá há 30 anos, há 40 anos, com um sistema já totalmente enraizado, totalmente, é aquele famoso povo, né? E sendo favorecido, né? Ele é o famoso povo, ele tem em todas as áreas os tentáculos, ele tem ali, ele tem aqui, e isso daí alimenta o quê? Alimenta esses cabos eleitorais que disse o Júnior, que de 2 em 2 anos são cabos profissionais, porque ele se alimenta disso, ele se alimenta dessas pessoas que estão lá e não querem largar o poder. Você vê na delação do Sérgio Machado o que o Sarney fala. Ele precisa de recurso para alimentar a sua base política, que está ficando enfraquecida. Então, quer dizer, ele alimenta as pessoas, lógico, ninguém quer trabalhar de graça, a gente entende isso e nem deve. Mas assim, o sistema, quando chega a eleição, e lá em São Vicente tem esse costume, as pessoas elas querem saber o que elas vão ter, olha, que cargo que eu vou ter, essa troca, esse toma lá da cá. O cara quando senta para conversar com o político, ele não se preocupa em saber que resultado ele apresentou no seu mandato, quais os projetos e propostas que ele tem para a cidade pelos próximos 4 anos, é sempre aquela preocupação dos interesses pessoais, quer dizer, não generalizando, mas nós temos que quebrar, porque assim, essa cúpula que pertence a um sistema político e esses cabos eleitorais, eles são patrocinados por um esquema político, por um aparelhamento, e são eles que acabam contaminando e levando a mensagem para a população. Então, eles vendem aquilo que é de interesse, porque eles já estão sendo beneficiados. Sem se preocupar nem com qual é o pensamento e a linha de trabalho do político. E o povo que está na última ponta, só para concluir meu raciocínio, que às vezes que trabalha de manhã, que trabalha de noite, que faz turno, não tem acompanhado o bastidor da política e acaba sendo induzido ao erro por esses profissionais da política, patrocinados e alimentados por esses sanguessugas e vampiros que há anos estão lá corrompendo o poder. Com certeza. E aí você pensa o seguinte, Conde, mudou a lei eleitoral, agora são 45 dias de campanha, você reduziu, o tempo de televisão você reduziu, a propaganda na rua você reduziu, ou seja, o custo da campanha ficou menor e você não vai ter mais investimento de pessoa jurídica, ou seja, de empresa, nas campanhas eleitorais. Agora, você acha, Conde, que quem criou toda essa lei eleitoral nova que está lá no Congresso já não pensou em como burlar isso para ele poder ser reeleito? Agora nós vamos precisar ficar todos, né? Acho que todos os eleitores, toda a sociedade vai ter que ficar de olho agora para saber exatamente e fiscalizar como se vai dar esse processo agora. Nós vamos precisar ir para um breve intervalo, a gente volta já. Retornamos com o nosso Bom Dia Baixada e vamos acompanhar mais algumas notícias. Um dos cartões postais de São Vicente, a Praia do Itararé, transformou-se em um verdadeiro lixo a céu aberto na cidade. Toneladas de detritos tomam as ruas desde o último dia 8 de junho, quando o serviço de coleta foi paralisado novamente. Na Vila Voturuá, os ônibus deixaram de fazer o percurso normal porque algumas ruas ficaram intransitáveis pelo excesso de lixo. O volume de lixo é tamanho que nem mesmo a Codesave consegue estimar. A situação não tem nenhuma perspectiva de resolução, já que os donos de caminhões que prestam serviços de remoção de entulho de lixo completaram o segundo mês de braços cruzados por falta de pagamento. Bom, eu vou começar esse segundo bloco conversando com o Júnior Bozella, que é pré-candidato a prefeito de São Vicente. Júnior, dentre
todos os problemas que o próximo prefeito, o próximo gestor público vai encontrar em São Vicente, você entende que a questão do lixo, que é uma questão de saúde pública, ela é o principal problema da cidade? É um desafio enorme a ser vencido, né? Lamentável. Entra governo, sai governo, a gente está discutindo a mesma questão do lixo. Eu lembro no dia que eu assumi o mandato de vereador, no final da gestão do prefeito Tércio, a cidade enfrentava o mesmo problema de lixo. Quer dizer, greve, a empresa estava em greve, enfim, problema na Codesab, lixo espalhado pelas ruas, uma confusão, tanto que foi um dos primeiros trabalhos que eu apresentei na Câmara, foi a comissão especial para cuidar do problema do lixo da cidade. Enfim, isso é uma bola de neve, né? Nós sabemos que está saturado o problema do lixo em toda a região. Se as prefeituras não se falarem, não se conversarem, já existe uma regulamentação, existe lei federal que vai proibir, vai ter que extinguir todos os lixões, os aterros sanitários, e uma alternativa vai ter que ser criada dentro de um contexto metropolitano, porque hoje todo o lixo da região, grande parte dele está sendo destinada lá para o Sítio das Neves, que também uma hora vai ter que acabar, vai ter que ser encerrado. E São Vicente enfrenta um problema muito grande porque o antigo lixão, que foi transformado num parque ambiental num determinado momento, que é lá no Sambaiatuba, no final do governo Tércio Garcia, ele novamente se transformou num lixão. Então, todo aquele trabalho do parque ambiental, tudo aquilo que se perdeu. Por quê? Porque a empresa que coletava o lixo na cidade, ela não fazia mais o transbordo e não levava o lixo para o destino final. Porque ela recebia, mas a empresa era a mesma empresa que fazia todos os serviços na cidade, do lixo, uma coisa muito estranha, todas as obras da cidade, a empresa que fazia a Escola do Japuí, o Canal do Catiapuã, que fazia o Teatro Municipal e fazia também a coleta de lixo na cidade. Então, essa empresa ela se afundou em problemas, a prefeitura começou a atrasar e ela começou a atrasar todas as obras, inclusive o transbordo do lixo do Sambaiatuba. Quer dizer, o lixo começou a se acumular, aquilo virou um lixão novamente, quer dizer, deixou de ser esse parque ambiental. E há esse problema na cidade até hoje, porque existe um TAC, um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público, que não permite mais que se coloque um quilo de lixo que seja lá dentro do Sambaiatuba. Quer dizer, então a cidade vive um caos, vive um problema, e esses lixos que são jogados na rua, tem a questão da Codesab, que é aquilo que a gente fala aqui toda semana, entra semana, sai semana, há uma greve. É um problema de gestão na Codesab muito claro. A Codesab está saturada, faliu a empresa, é uma bola de neve. Há 20 anos que a gente está vendo o problema da Codesab. Entra governo, sai governo e não se adota uma solução. Nós temos que achar um caminho. Só uma coisa, na questão do lixo especificamente, vocês não acreditam também que falta um pouco de campanhas de conscientização da população? Claro. Mas a Codesab está com dificuldade de recolher. Os caminhoneiros não recebem há 2 meses, cruzam os braços, não tem como tirar o lixo da rua. A população em São Vicente criou a cultura do lixo. As pessoas acham que é normal jogar o lixo na rua. Também, além das dificuldades de gestão por culpa dos governos irresponsáveis que se passaram, e a gente cobra, a gente luta, a gente briga, mas o vereador ele não tem a capacidade de determinar o orçamento da cidade e fazer a gestão na máquina pública. Nós fiscalizamos, cobramos, mas é o prefeito que tem esse compromisso, essa obrigação. E é evidente a gente na condição de pré-candidato a prefeito, nós queremos pegar uma cidade com o menor nível de problemas possíveis, correto? Mas nós não temos que enfrentar o desafio, cortar na pele, diminuir despesa, para que os caminhoneiros recebam corretamente e o lixo possa ser retirado da rua. E o povo precisa se conscientizar, precisa ter uma política dentro das escolas, né? Principalmente São Vicente, que tem a maior rede de ensino da Baixada Santista. Eu acho essa uma iniciativa para mostrar para o aluno, fazer campanhas de incentivo, colocar na grade curricular, e ao bairro que menos produzir lixo, né, naquela região, o aluno vai dentro da escola, vai ganhar um brinde, vai ganhar um sorteio de uma viagem, algo criativo para que ele chegue em casa e estimule o pai a não jogar o lixo na rua. Mas sabe que o Júnior falou uma coisa, Conde, que é a respeito do problema do lixo é metropolitano, né? Aqui em Santos também, a gente vê que o problema também do lixo, do resíduo sólido, que também não tem destino próprio hoje em Santos, né? Você tem até convênios firmados com a Associação dos Catadores de Lixo, por exemplo, né? Que é uma associação nacional dos catadores de lixo, que tem também uma sede em São Vicente, tem uma sede em Santos, que pode fazer um trabalho paralelo
ao das empresas que hoje recolhem o lixo nas cidades, e esse trabalho também de conscientização da população, porque a partir do momento que você começar a colocar esses moradores de rua, esses catadores das associações, a recolher o lixo sólido, a conscientizar a pessoa de que uma garrafa PET fica na natureza 100 mil anos para ser dissolvida, e que se ela destinar essa garrafa PET, isso pode virar saco de lixo, saco plástico, tudo isso que pode ser reciclado também, a gente começa a ter uma conscientização da população. Não, eu acredito e não tenho dúvida que essa conscientização e as campanhas devem ocorrer, porque é só assim você vai educando para que você tenha realmente até o descarte seletivo e tudo isso, que acaba gerando até recursos para o próprio município. Mas tem que ter vontade, e dá renda também. Agora, como que você enxerga? Porque a questão do lixo é uma questão, dentre outras, e essa é uma questão importante por questão até de saúde pública, tudo. Você não acha que até problema de greve, tudo isso, nós poderíamos ter uma ação mais efetiva dos nossos deputados, por exemplo? Eu sei, por exemplo, do deputado Paulo Correia, que faz um trabalho interessante, procura estar atento a essa questão e volta e meia comparece às prefeituras dos municípios aqui da nossa região e tudo. Mas eu queria saber como que você enxerga essa atuação dos nossos representantes na Assembleia Legislativa. Eu acho que tem que ter realmente mais um comprometimento maior deles com a prefeitura, com as prefeituras da nossa região, até para ajudar na criação de projetos para a coleta seletiva, para a coleta do lixo. Só que tem o seguinte, por exemplo, em Santos. Santos tem um convênio com uma cooperativa chamada Comares. Essa cooperativa, ela, por força do Ministério Público, por força de uma determinação, é a única que pode explorar aquela área da Prodesan na coleta seletiva de lixo. Esse convênio com a Prefeitura de Santos não saiu do papel. Até hoje, a Comares não conseguiu colocar em prática esse projeto de coleta seletiva e também da separação do lixo sólido do resíduo sólido, porque não tem investimento. Ele não tem quem fomente a cooperativa. A cooperativa é de pessoas simples, que tem que ter investimento e não tem, entendeu? E aí não sai do papel. Ou seja, falta também muita iniciativa do poder público, mas falta também a iniciativa do poder da iniciativa privada para fomentar isso e fazer com que isso ocorra. Infelizmente não está acontecendo em Santos. Acho que novas iniciativas precisam surgir também. E é bom que eu acho que essas iniciativas modernas e tudo, elas vêm a reboque de novos atores políticos, de uma oxigenação na política, em que você consulte técnicos, né, Júnior? Eu acho que nesse caminho eu acho que consegue um resultado melhor no final. Por exemplo, o Júnior vai colocar no programa de governo dele, ele como pré-candidato, e eu já sei disso porque nós fomos numa universidade em São Paulo e vimos um projeto para poder acabar com o problema do Sambaiatuba, por exemplo, né? Que são as minhocas super desenvolvidas. A gente fala brincando, mas é verdade. É uma minhoca híbrida que foi desenvolvida para que possa comer o lixo. Esse lixo, ela come, inclusive plástico, né? E esse lixo acaba virando humus, adubo, e ela consegue revitalizar esse solo onde está o lixão, num prazo de 5, 6 anos, aquele local começa a ficar revitalizado através do insumo de humus da minhoca. É muito interessante e o Júnior vai eu acho que novas tecnologias, novas iniciativas precisam surgir realmente. São alternativas, né? E a gente tem que buscar. Agora, você me desculpa discordar de você. Eu acho que há uma atuação pífia dos deputados da região, né? Uma omissão muito grande, uma inoperância. Nós temos uma agência metropolitana, a AGEM, que absolutamente não funciona, não conversa com as prefeituras. E eu acho sim que a gente tem que aproveitar o momento, a oportunidade e pedir para os deputados que eles possam fazer a parte deles, né? Criar essa interlocução. Eu não posso acreditar que existe um órgão do governo do estado que é para organizar os temas, né? Discutir os problemas aqui na Baixada Santista com as 9 prefeituras aqui da região e que sirva apenas de um órgão figurativo, que está lá sendo ocupado os espaços, que com certeza o dinheiro do contribuinte está sendo destinado, porque deve ter gente que trabalha lá e que recebe, e que absolutamente não faz. Não apresenta projeto, resultado. Né? E os deputados ficam assistindo, não se apresentam, não quero generalizar, mas está muito subrepresentada a Baixada Santista, está muito ruim. Eu nunca vi uma legislatura no nível estadual
tão omissa quanto essa que a gente está vivendo agora. Então, nós precisamos conclamar a região, né? Porque assim, as pessoas, a vantagem do processo democrático é esse, né? Você vota, daqui a 4 anos você pode não retornar. Mas assim, quando tem o aparelhamento que a gente estava discutindo, do poder, da máquina, o cara que tem essa conta, tem cara que teve voto em cidade a não sei quantos quilômetros de distância, e não teve pouco, teve muito voto, não sabe nem onde é a cidade, teve 3 mil votos numa cidade. Quer dizer, por quê? Porque tem um esquema político por trás que permite ele ter essa votação, aí acaba ocupando um espaço lá na Assembleia Legislativa de outras pessoas que poderiam estar trabalhando e fazendo alguma coisa em benefício da região. Bom, nós vamos precisar ir novamente para o intervalo, fique com a gente. Estamos de volta com o nosso Bom Dia Baixada. Hoje recebendo nos estúdios da TV Santa Cecília o pré-candidato a prefeito de São Vicente, Júnior Bozella, e também Alessandro Bortolomazzi, pré-candidato a vereador em Santos. No bloco anterior, nós estávamos falando sobre uma atuação da agência metropolitana, que na verdade nós estávamos comentando a falta de atuação da agência metropolitana. E realmente esse é um assunto que eu acho que merece uma reflexão por parte de toda a sociedade da Baixada Santista, porque nós deveríamos ter hoje os projetos sendo pensados de forma metropolitana. Nós temos agora uma iniciativa na questão do transporte, onde o VLT está para ser entregue, pelo menos parte dele, e com a integração de ônibus e tudo isso. Mas eu acho que é muito pouco para uma região que tem uma agência, né, diretamente ligada ao governo do estado, tudo, eu acho que é pouco, não é, Júnior Bozella? Vereador, você não acha que nós poderíamos ter uma agência que realmente trabalhasse, porque essa integração poderia acontecer também na saúde, poderia acontecer no fomento do desenvolvimento da região como um todo, para que nós conseguimos trazer, com a ajuda do governo do estado, outras atividades econômicas para a região? Eu vejo assim, o Grupo A Tribuna tem iniciativas importantes, né, com relação à Feira da Construção, enfim, o Seminário do Porto, o FICOM. Enfim, a gente vê discussões importantes que a iniciativa privada, né, e outros empresários aqui da Baixada Santista, eles têm essa iniciativa e acabam estimulando e fomentando essa discussão. Porém, uma vez... Desculpa, até a própria Associação Comercial de Santos, Exato. Que é uma instituição centenária e que ajuda a fomentar o desenvolvimento da cidade. Que eu acho que é o que tem que se discutir numa cidade. Você trabalhar os assuntos, os projetos com os empresários, né? Os que têm a visão de futuro, os que podem trazer a experiência da iniciativa privada para a gestão pública. Isso é o que a gente tem que estimular ao máximo. E eu vejo que às vezes os órgãos públicos ficam engessados, que quando acontece ações importantes, né, que são oriundas da iniciativa privada, e quando chega no momento do órgão público ele fazer a sua parte, ele acaba ficando engessado e não dando sequência a absolutamente nada disso que é discutido junto com esses empresários importantes que ajudam a fomentar o desenvolvimento da região. Então, é onde a gente tem que questionar. O homem público que está lá, ele tem que ter a responsabilidade de fazer a gestão, estimular, sair da zona de conforto. As pessoas têm a mania de usar os cargos políticos, os cargos públicos, para ficar na inércia, receber o salário e nada discutir e fazer. Por isso que às vezes eu faço uma crítica pontual e não quero generalizar. Tem deputado sim que trabalha, mas assim, tem deputado que fica na inércia, que não faz absolutamente nada, como tem ocupantes de cargos públicos que não disputam eleição e que só ficam ali no bastidor da política e que são indicados apenas para ter o seu salário. Na verdade, às vezes é até criado, né, um cargo para poder acomodar essa pessoa. A AGEM, por exemplo, foi presidida há muito tempo por uma acomodação ali. Que não disputa eleição há anos, não vai para as urnas. Assim, tem os que disputam e ganham a eleição porque alguém dá a eleição de graça, e aí quando o cara chega lá no exercício do mandato, e como é que dá a eleição de graça? Mas o povo não votou? Votou, mas eu citei um exemplo. Quando você tem um esquema, um aparelhamento partidário, você consegue ir numa cidade lá e ganhar votos que você nem sequer apareceu na cidade. E aí o cara não dá valor. E aí o cara está eleito, não faz nada, e o que é pior, ele indica alguém para um cargo num equipamento público de grande relevância e de importância, que também não faz absolutamente nada, que nem votado foi, chega lá, só fica com o salário e não se discute nenhum projeto para a região. Vou voltar à questão da agência metropolitana, porque eu acredito muito em planejamento. Eu acho que isso é uma deficiência no nosso país, a falta de planejamento.
Eu vou dar um exemplo para você, por exemplo, a Associação Comercial da cidade de Maringá, no Paraná, tem cerca de 5 mil associados. E eles planejam todo o desenvolvimento da cidade para as próximas décadas. Então, todo eventual candidato a prefeito, todo ator político importante da cidade tem que se submeter, ele assume um compromisso com a associação comercial de manter os projetos desenvolvidos. Você não acha que nós poderíamos pensar em alguma coisa nesse sentido, tanto para a cidade de Santos como para as outras cidades da Baixada? Você planejar o desenvolvimento? Acho sim, acho que nós temos que partir por esse lado, né? Acho que como disse o Júnior, a indústria, o comércio, eles que fomentam a cidade, eles que vão fomentar todo o desenvolvimento da região. E nós temos uma região de 1.800.000 habitantes, né? Ou seja, uma região metropolitana de 1.800.000 habitantes, que tem que ser planejada. Tem que ser planejada para que tenha formação de emprego, para que associações comerciais possam, de uma maneira, como você disse, planejar 10 anos, como é que nós vamos retomar o crescimento da região em termos de emprego, como é que nós vamos retomar o crescimento da região em termos de vendas. Tudo isso tem que ser planejado. E a AGEM foi formada para isso. Né? Para mim... Integrar claro, as 9 cidades. Claro. Quantos projetos, Alessandro, que poderiam ser discutidos? Você vê o caos que está na saúde pública na Baixada Santista. Cubatão enfrentando um problema seríssimo. São Vicente teve a iniciativa de implementar um hospital regional e acabou sendo frustrado. Mas por que foi frustrado? Porque não houve uma interlocução, uma intervenção, quer dizer, não houve uma omissão por parte dos deputados. Eu, como vereador... Que seria interessantíssimo. Muito. Eu fomentei essa discussão do hospital regional, porque o ministro veio e assumiu o compromisso de custear e bancar 50% da obra. O Estado tinha que entrar com os outros 50%. Nós perdemos uma oportunidade única de ter um novo equipamento que atenderia a região. Você vê o desespero hoje dos municípios, Praia Grande, Guarujá, Cubatão, São Vicente enfrentando uma crise na saúde, Santos aqui com um problemaço. Agora, ontem tivemos uma notícia boa, né? O governador firmou um compromisso com o prefeito Paulo Alexandre e vai custear 10 milhões de reais por mês para os estivadores. Mas Santos, né? É a cidade que mais recurso recebe por parte do Estado na área da saúde. Mas o compromisso foi firmado para que o hospital atenda a região. Mas é onde eu acho que a AGEM se omite e não entra nessa discussão. Por quê? Na verdade, o que Ela se nem repassa... se manifestou a respeito. Nenhum técnico da AGEM, o prefeito está correndo. Se... O prefeito está indo atrás, fazendo a lição dele de casa para tentar resolver o problema do Hospital do Estivador. Mas a política, ela tem que ser descentralizada. Não dá para Santos, que é a cidade-mãe, concentrar todos os recursos na saúde e as outras cidades ficaram. Porque a Santos acaba trazendo para si um problema. Porque todos os doentes, pacientes que deveriam ser atendidos em Cubatão, Praia Grande, São Vicente, acabam vindo impactando toda a rede de saúde de Santos. Então, é essa discussão que a AGEM não faz, que o Condesb acaba também não fazendo esse debate. Então, que adianta Santos ter 10 equipamentos de saúde e falta dinheiro para conseguir colocar um hospital em funcionamento e as demais cidades da região nessa falência do sistema de saúde. Então, o Estado também tem que olhar a região como um todo. Isso aí. E isso que a AGEM deveria fazer. A distribuição dos recursos para a saúde deveriam ser mais equilibradas. Eu acho que o cidadão, né, eu acho que a sociedade deveria cobrar mais também. Né? Com certeza. Eu acho que estamos todos assistindo, alguns com mais intensidade, outros com menos, mas assistindo tudo isso, e eu não vejo uma movimentação da sociedade, uma pressão junto aos deputados, uma pressão junto à própria mídia, para que esse cenário mude. E olha, você sabe que o Júnior tem falado bastante a respeito disso, da saúde, né, desse desenvolvimento da região metropolitana. Só que tem o seguinte, eu escutei há 2 anos atrás uma pessoa dizer o seguinte: se a gente não cuidar de São Vicente está o caos. Isso há 2 anos atrás já estava assim, né, depois que o prefeito Billy assumiu, mas que vem herdando já de várias e várias gestões. São Vicente, ela fica no centro. Tem Praia Grande, tem Cubatão, tem Santos, tem Guarujá, está São Vicente lá. São Vicente hoje é a pedra amarrada no pé da região metropolitana que afunda tudo. Se você não ajudar, por exemplo, São Vicente, se Santos não ajudar São Vicente, se Santos não ajudar Cubatão, Cubatão não ajudar São Vicente, se a região não se ajudar, as cidades são prejudicadas. Não é só a cidade de Santos que tem que ficar bem. Tem que ficar bem Santos, tem que ficar bem São Vicente, tem que ficar bem Cubatão, tem que ficar bem Praia Grande, senão não adianta. E, Alessandro, eu acho que aí volta a questão do planejamento de novo. Você planejar o desenvolvimento. Que aí entra uma matéria que eu estava lendo a seu respeito, quando você diz que, se eleito for, vai transferir a sede da prefeitura
para a área continental. Eu acho que isso é um planejamento de desenvolvimento, porque você vai levar paralelo toda um entorno. Mas é a visão do futuro. Quando eu falo da Praia Grande, quando levou a prefeitura lá para a Curva do Oeste, para Mirim, foi onde a cidade se desenvolveu. E São Vicente isso é possível. Nós temos lá empresários que a gente já tem conversado na região da Baixada Santista que têm interesse em áreas hoje onde está a prefeitura, por exemplo, e em contrapartida, porque você não vai precisar usar o recurso público, o empresário ele vai construir um novo centro administrativo, porque são 3 vertentes. Aí, primeiro, você tem que reorganizar o centro administrativo, né? A cidade precisa ser governada e não dá para ficar espalhada, né, em vários prédios com aluguéis caríssimos. E quando você transfere para a área continental, não é que você vai deixar a área insular de lado, você vai ter pontos da prefeitura de atendimento, lógico, evidente. Mas aí você consegue levar o desenvolvimento para uma área importante da cidade, da região, aonde o entorno vai crescer, com indústria, com comércio, você vai fomentar, a arrecadação, vai aumentar a arrecadação automaticamente, onde você levar um maior número de empresários e vai gerar empregos também na cidade de São Vicente. Então é a visão do futuro. Bom, vereador, nós vamos comentar mais sobre isso, até porque eu acho uma iniciativa muito interessante e eu sou um defensor do planejamento. Mas nós vamos precisar novamente fazer um break. Aguarde um minuto, voltamos já. Estamos de volta com o nosso Bom Dia Baixada. Hoje recebendo Alessandro Bortolomazzi, pré-candidato a vereador de São Vicente. De Santos. De Santos. E o Júnior Bozella, pré-candidato a prefeito de São Vicente. Apesar de ter um grande carinho por São Vicente e espero que o nosso pré-candidato Júnior possa fazer um grande trabalho lá. Então, mas é a questão da região metropolitana com que certeza, eu falei. Eu enxergo as cidades de forma metropolitana. Com certeza. Então, para mim, vocês são são atores políticos da nossa região. As pessoas, muitas delas moram nas cidades adjacentes, trabalham em outras. Tem gente que mora em São Vicente, muitas, e trabalha em Santos. Muita gente que mora na Praia Grande, trabalha em São Vicente e vice-versa. Então, as cidades precisam se falar realmente cada vez mais. Você poderia até ser candidato de São Vicente, de repente. Vamos fazer essa dobradinha, quem sabe. Mas Guido Bortolomazzi é cidadão vicentino, mora em São Vicente, é eleitor em São Vicente, que é pai do nosso nome. Eu acho... Tá aí tudo enraizado. Com certeza. Mas então, nós estávamos falando no bloco anterior sobre a questão do planejamento e eu instiguei aqui o vereador Júnior Bozella a falar um pouco sobre esse projeto de você descentralizar o poder, você levar, né, o polo, a cidade toda, levar para o centro. Nós tivemos uma experiência interessante que ocorreu, questão de uns 20 anos atrás, mais ou menos, na cidade de Praia Grande, quando a prefeitura também mudou de local, mudou de endereço e acabou levando o desenvolvimento. Santos, nós já temos um pouco mais de dificuldade, Alessandro, de fazer isso, até por uma questão física, geográfica, em que a cidade hoje ela está praticamente toda urbanizada e de forma densa, e você não conseguiria fazer esse tipo de movimentação. Mas, por outro lado, nós temos a questão do centro da cidade, que uns anos atrás houve uma iniciativa interessante, que foi o projeto Alegra Centro, e só que eu não sei o que aconteceu, não sei se não foi dado continuidade, aí volta a questão do planejamento de novo, e hoje o centro se encontra deteriorado. Eu queria saber como que você está enxergando isso e o que você acha, que iniciativa que nós poderíamos ter para dar um aquecimento ao desenvolvimento do centro da cidade de Santos. Bom, o Alegra Centro, ele acabou esbarrando num problema gravíssimo, que é o problema do tombamento histórico, né? Muitos empresários que queriam fomentar o centro, que queriam fazer restaurantes, bares, até danceterias e tudo mais, acabavam esbarrando no Condefat, né, por conta do tombamento histórico dos imóveis, e não podiam mexer principalmente nas fachadas, né, e não tinham como fazer as reformas adequadas. O custo era muito grande para isso, que acabou inviabilizando vários deles de continuarem com seus investimentos e continuarem com seus negócios no centro. Por isso que o Alegra Centro acabou não evoluindo. Já foi feito muita coisa, já melhorou um pouquinho, mas não evoluiu por conta disso. Acho difícil hoje, se não tiver planejamento, como você disse,
se não fizer se não pensar em alguma coisa para que o centro possa ser revitalizado, principalmente a área portuária, né? A gente fala muito do Porto Madeira, a gente fala muito de Barcelona, que seria um projeto maravilhoso para a cidade de Santos, porque Santos comporta um projeto como o Barcelona, como o Porto Madeira em Buenos Aires, mas tem que ter investimento, tem que ter planejamento e hoje, pela condição que o país passa, né? Pela falta de saúde, pela falta de educação, acaba ficando isso um pouco de lado, né? Esses projetos que para movimentar e fomentar o centro de Santos. Inclusive, eu acho até que uma outra iniciativa seria, de repente, uma flexibilização nessas leis de tombamento, dos níveis de proteção, para que você consiga realmente adequar o imóvel. Então, como é que você vai fazer no centro histórico uma danceteria, uma casa noturna que seja um restaurante, e você não consegue atender às exigências do bombeiro, por exemplo. Outra questão é a habitação. Agora a iniciativa do centro, a Alegra Centro Habitação, também é uma iniciativa... Principalmente na área dos cortiços. Na área dos cortiços, para você acabar com aquelas habitações subnormais. Essas iniciativas são interessantes desde que elas sejam feitas com um planejamento e um projeto bem definido. Você sabe de alguma iniciativa semelhante a essa para São Vicente? Você sabe que você estava falando dos conselhos de preservação do patrimônio, o CONDEFASE, o CONDEFAT, enfim. Lá em São Vicente a gente tem um desafio, né, que é a Ponte Pêncio, que se discute muito, essa Exatamente. questão do alteamento da ponte. Que atravanca, né, para você poder desenvolver o turismo náutico, que é importantíssimo. Que geraria recurso para a cidade. E aqui em cidade. Santos nós temos os canais, que também é um problema seríssimo, porque são tombados pelo CONDEFAT e não pode mexer em termos de trânsito. Hoje não se faz nada por conta disso. E fica engessado e você não consegue produzir o desenvolvimento. Então são desafios importantes. São Vicente, a gente tem essa discussão, seria para a cidade iria alavancar de forma sobrenatural a questão do turismo e melhoraria também a arrecadação se conseguisse fazer o alteamento da Ponte Pêncio. Mas ela é tombada. Não, e o turismo náutico, aliás, pouquíssimo explorado, né? Nós não temos na região uma marina pública. É um negócio que você, lá fora, qualquer lugar que você vá, qualquer país que tenha uma costa, você encontra uma marina pública. Santos, por exemplo, tem o maior porto da América do Sul. Agora mesmo bateu recordes, inclusive, do Caribe, da América Latina toda, do Caribe. Nós não temos uma marina pública. Agora, Rogério, você falou do Conselho de Empresários, Maringá dá um bom exemplo. Nós temos que criar isso aqui na região, né? Lá em São Vicente a gente tem esse desafio de reunir o maior número de empresários, não só da cidade, mas de toda a Baixada Santista, porque quando a gente entra numa discussão sobre a Ponte Pêncio, é a região da Baixada que ganha. O desenvolvimento ele vem para todas as cidades. Então, quer dizer, às vezes a gente perde oportunidades, a Ponte Pêncio acabou de ser reformada e poderia ter tido uma força política, uma união, né, para que se pudesse fazer uma discussão. O aumento, a geração de postos de trabalho, de arrecadação, tudo isso é impressionante. Nós estamos recebendo uma pergunta de uma telespectadora endereçada ao vereador e pré-candidato Júnior Bozella. É a Sônia do Jockey Clube. Ela pergunta para o Júnior Bozella o que ele tem feito como vereador e como prefeito, o que ele vai fazer para resolver a questão do lixo. Olha, uma participação, essas coisas de programa ao vivo, uma participação direta. A gente tem a oportunidade de discutir com o telespectador. Eu falei logo no início, a gente lá na Câmara, às vezes a gente não tem o poder necessário para resolver essas questões. É um problema de gestão, um problema de dinheiro e uma distribuição equivocada do recurso da cidade, na minha opinião. Não tem como você não conseguir priorizar a questão do lixo. Se você tem pouco dinheiro, olha, a cidade está endividada, então você faça o direcionamento correto. Você precisa revisar os contratos. Todos os contratos que existem na cidade de São Vicente, tem dinheiro saindo pelo ralo, quer dizer, a Codesave custa uma fortuna para o município, são 8 milhões de reais por mês, não dá para você não priorizar o pagamento dos caminhoneiros, quer dizer, e você pagar outras empresas, e isso tem que ser levantado. Nós estamos fazendo requerimentos lá na Câmara, semanalmente, justamente para descobrir o porquê se paga a determinadas empresas e outras ficam preteridas. Isso é muito ruim, e aí o problema do lixo vai se acumulando. Agora, nós discutimos já aqui essa questão do problema do lixão, do problema do transbordo, enfim, nós precisamos arrumar uma alternativa que é metropolitana, e para a cidade de
São Vicente uma alternativa emergencial. A questão da usina, que a gente está discutindo, está colocando no plano de governo, para reciclar o lixo, transformar em energia, enfim, tem alternativas importantes. Agora, tudo isso precisa ser discutido, precisa ter prefeito bom, né? Prefeito que queira governar e que não sente lá na prefeitura e fique reclamando apenas e acaba não se preocupando com os problemas que são prioritários. Governar é fazer escolhas, é eleger prioridades. E a questão do lixo é uma prioridade na cidade de São Vicente. Não tenha dúvida. Nós estamos chegando ao final do programa. Alessandro, eu queria que você entrasse nas suas considerações finais, mas abordasse nela o que você encontra, o que você define hoje como que seria uma iniciativa interessante para a cidade de Santos, você que é pré-candidato a vereador, o que você destacaria como uma atuação mais efetiva que deveria estar acontecendo na nossa cidade? Bom, primeiro eu queria agradecer a você, ao Júnior Bozella e também à Santa Cecília TV, porque é um espaço muito importante para a gente pensar, né, as nossas cidades, pensar a nossa região. Como disse ontem o doutor Vicente Cassiano, o Júnior estava presente, estão faltando pensadores, né? Então está na hora da gente pensar a nossa região. E eu acho isso, Conde, eu acho que Santos tem na região um papel fundamental, né, porque é a cidade que alavanca a nossa região, a região metropolitana. E eu acho que hoje Santos tem que parar de pensar somente nela, né, e tem que começar a pensar como região, como todo. Eu acho que isso vai ser o papel fundamental para os próximos 4 anos, principalmente para a Câmara de Vereadores, pensar a região para que melhorando toda a região, automaticamente nós vamos melhorar a vida dos santistas também. Então, acho que está na hora da gente pensar no todo, parar de pensar só no micro e começar a pensar no macro, que é a região metropolitana. Júnior, quero agradecer também a sua presença e que você volte mais vezes. É sempre um prazer, agradecer a oportunidade, né? O debate em alto nível aqui na bancada, o Alessandro Bortolomazzi, você, o Rogério Conde, a todos que nos acompanharam, agradecer a paciência, desejar um bom final de semana e espero retornar o mais breve possível. Muito bem, para você que nos assistiu até agora, quero desejar um excelente final de semana. Que vocês saibam que vocês são o motivo de nós estarmos aqui. Aproveitem esse final de semana junto aos seus familiares e fiquem com Deus.